A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Desajeitada. Meu nome é Alice, 27 anos, e sou mãe de um filho de 5 anos chamado Afonso. Há 6 meses, moro em um único cobertor desde o dia em que meu marido, Ângelo, fez uma viagem de negócios à Alemanha. Trabalhar em uma agência estadual não é muito estressante, mas é a regularidade e a repetição todos os dias que me fazem sentir cansado. Não por causa do trabalho árduo, mas por causa da sensação de incerteza ao entrar em uma casa familiar, mas friamente vazia. Minha família é muito rica, não preciso me preocupar muito. Eu também não era inferior na aparência. Corpo esguio, pele clara e cabelos longos e brilhantes. Muitas pessoas me elogiaram que, embora eu tivesse quase 30 anos e fosse mãe de um filho, meu físico ainda era o mesmo de quando eu era jovem. Toda vez que dirijo para o trabalho, ainda noto os olhos dos homens na rua me observando silenciosamente. Mas eu sempre me mantenho sério. Mesmo quando Ângelo estava longe de casa e havia muitos homens que tentavam se aproximar dele, nunca pensei em ter um caso. Tenho medo da opinião pública, medo de que saiam palavras. No entanto, 6 meses é muito tempo para uma jovem, e ainda cheia de emoções como eu. Embora eu não quisesse admitir, meu corpo começou a reagir claramente à ausência. Muitas noites acordei no meio de sonhos com Ângelo, meu coração batendo forte, meu rosto queimando. Achei cada vez mais difícil suprimir meus instintos. Foi só quando Luísa, sua melhor amiga do ensino médio, voltou para Copenhague, na Dinamarca, depois de 2 anos estudando na França, que as coisas começaram a mudar. A Luísa trabalha para uma empresa de joint venture no mesmo edifício que a minha agência. Por isso, vemo-nos regularmente. Ao contrário de mim, a Luísa continua solteira e vive uma vida verdadeiramente livre. Ela é linda, estilosa e tem um estilo de vida extremamente liberal. Para Luísa, o sexo é apenas um prazer como comer bem e vestir-se bem. Ela sempre me provocava. É como você. Você só conhece um homem a vida toda. Não está entediado? Qual é o crime de sofrer tanto? É apenas uma necessidade fisiológica. Uma vez, ela até se ofereceu francamente para marcar uma consulta discreta para mim, apenas para aliviar o estresse. No início, apenas ri, mas depois, as palavras de Luísa foram como gotas de água que gradualmente corroeram a casca moral que eu havia trabalhado tanto para construir. A Luísa também me emprestou alguns filmes adultos japoneses. No início, só os assistia por curiosidade, mas depois percebi que estava a ficar cada vez mais interessada. Eu não poderia esperar que houvesse tantos tipos de travesseiros. Comecei a sonhar, secretamente desejando experimentar coisas novas. Naquela tarde de sexta-feira, depois do trabalho, eu e a Luísa voltamos a sentar-nos no café familiar. A história gira em torno da minha solidão. Luísa sorriu maliciosamente. Ainda aguenta? Se você não aguenta mais, deixe-me ajudar. Por alguma razão, naquele dia, deixei escapar e respondi. Realmente me sinto insuportavelmente frustrado. Se você tiver alguma maneira, por favor, me ajude. Mesmo que eu estivesse apenas brincando, meu rosto ainda estava quente. Meu coração estava batendo forte. Luísa olhou-me atentamente, os olhos brilhando de interesse. Eu sei. Ela riu. Depois sussurrou no meu ouvido. Você quer tentar uma virgem? Eu conheço um cara muito bom, jovens brotos de bambu. Fiquei atordoado. Não esperava que Luísa falasse tão francamente. Meu rosto estava corado. Antes que tivesse tempo de reagir, Luísa continuou a sussurrar, com a voz cheia de magia. O nome dele é Dário, aluno do 1º ano da Universidade Politécnica. Obediente, estudante, não sei o que é amor. Digo-lhe a verdade. Eu mesmo verifiquei as mercadorias algumas vezes, que o talento inato é limpo, saudável e discreto. Atrevo-me a garantir que ele não se atreva a mostrar os dentes a ninguém, mesmo que ele diga isso. Ninguém vai acreditar nele. No meio do meu espanto,
Vi que suas palavras eram razoáveis. Eu gaguejei. Oh, meu Deus, isso é muito embaraçoso. Ele ainda é tão jovem, ele está indo para uma escola, eu não consigo imaginar. Luísa sorriu e se inclinou para me provocar. Não tenha medo, os jovens são ainda mais felizes, né? Quem duvidaria de você com isso? É o amor que precisa ser apropriado para a idade? Quando você faz isso, todos os caras não são iguais. Você apenas experimenta. Tenho certeza que vai adorar. Fiquei parado, meu coração batendo forte, minha mente girando. Antes, estava apenas a brincar, mas agora sei, desde que acene com a cabeça, a Luísa vai marcar de imediato a consulta para mim. Sei que a Luísa é reservada, e se ela guardar o segredo, com certeza vai guardar os meus assuntos também. A única coisa é que os Luísa falam de serem muito jovens. Mas, pensando nisso vezes sem conta, vi que a Luísa tinha razão. Se for apenas para satisfazer suas necessidades, a idade não é um problema. Mesmo um jovem está menos preocupado, será ele quem tomará a iniciativa, sem medo de ser perturbado ou envolvido emocionalmente. Ao ver-me sentada estupefata e a pensar, Luísa cutucou-me no ombro e sorriu suavemente. Não há nada em que hesitar. Esta vida é vivida apenas uma vez. Se eu não viver para mim, para quem eu vivo? Se você sofrer, perseverar e morrer, ninguém lhe dará crédito. A voz de Luísa era uniforme, mas cada palavra parecia infiltrar-se em meus ouvidos, tecendo as frágeis fendas da concha moral que eu havia trabalhado tanto para construir. Por alguma razão, naquele momento, eu não tinha mais forças para resistir ao desejo em mim. Eu balancei a cabeça uma vez, como se jogasse fora a última parte da razão. Luísa ficou muito feliz e me deu um tapinha no ombro. É isso. Deixe-me cuidar de tudo. Vou entrar em contato com aquele menino, combinar a data, hora e local. Onde você quer trabalhar? Motel ou através da minha casa? Mordi o lábio. Minhas bochechas estavam quentes. Tenho muito medo de ir a um motel. Se alguém o vir, morrerá. Está tudo bem na minha casa. Então vamos fazer isso no fim de semana. Vá no domingo, deixe-me encontrá-lo e conversar primeiro. Tanto naquela sexta-feira à noite, quanto no sábado seguinte, eu não conseguia me concentrar em nada. A mente é sempre vaga de um compromisso que ainda não tomou forma. Meu corpo parecia esquentar, queimando de curiosidade e desejo. A razão ainda tentou gritar, dizendo-me para ligar para Luísa, dizendo que eu só estava brincando. Mas, por algum motivo, não consegui atender o telefone. No sábado à tarde, quando estava em casa dos meus sogros com o Afonso, a Luísa chamou e a sua voz estava entusiasmada. Está tudo acabado. Amanhã à tarde ele virá à sua casa. Eu apenas sentei com ele e terminei de beber café. Se você estiver livre, saia e conheça um pouco para se acostumar com isso. Hesitei por um segundo, e então concordei imediatamente. Menti para meus sogros que tinha algum trabalho para sair. Leva apenas cerca de 10 minutos da casa dos meus avós até o restaurante. Entrando na loja, olhei em volta e vi imediatamente Luísa sentada no canto interno com um jovem. Ele virou as costas para a porta, apenas para ver uma figura bem proporcionada, vestindo jeans e uma camiseta simples. A Luísa viu-me, levantou-se e acenou. Vem cá, deixa eu apresentar-te. Este é Dário e esta é Alice. Eles me disseram. O menino levantou-se desajeitadamente, abaixou a cabeça ligeiramente e corou. Sim, eu o saúdo. Sentei-me, meus olhos espiando para o jovem. Dário parece muito brilhante, com um rosto branco, uma ponte nasal alta e cabelo bem cortado. Ele era tão jovem, seu rosto ainda era imaturo, tão inocente que me fez sentir culpado. Percebendo que o ambiente começava a ficar desajeitado, Luísa rapidamente quebrou o silêncio. Bem, eu terminei a minha missão. Agora vou deixar vocês dois. Tchau, tchau. Depois de falar, ela se levantou, caminhou rapidamente até a porta, deixando a mim e ao jovem em um espaço estranho. Em que escola você frequenta? Abri minhas palavras
minha voz um pouco rouca. Começamos a conversar sobre seus estudos, meu trabalho. A atmosfera gradualmente se tornou menos embaraçosa. Percebi que ele não era tão tímido quanto parecia no início. Ele é inteligente, fala charmosamente e seus olhos também são muito sinceros. Perto do final da sessão, ele corou, hesitou por um tempo e perguntou: "Amanhã à tarde, a que horas você quer que eu chegue?" Meu coração estava batendo forte, a razão sussurrando para eu parar, mas a emoção, a curiosidade e a saudade eram tão altas que não pude resistir. Olhei para ele e disse baixinho, como se tivesse medo de ouvir eu mesmo: "Amanhã à tarde, venha para sua casa às 3 horas." Dei o endereço e me levantei rapidamente, com medo de que, se demorasse mais, mudaria de ideia. À noite, deitei-me e cutuquei, incapaz de dormir. Em meu sono bruxuleante, sonhei que estava com meu marido, mas então seu rosto se transformou em Dário e depois borrou entre as duas imagens. Acordei no meio da noite. Meu corpo estava encharcado de suor, minhas mãos abraçando firmemente o travesseiro comprido, como se abraçassem o desejo ardente. Sentei-me, fui até a geladeira, servi um copo de água e bebi cada gole para me acalmar. Largando o copo d'água, suspirei e murmurei para mim mesmo: "Bem, vamos tentar amanhã. Assim, eu não aguento mais. Apenas uma vez. Irmão Ângelo, se você sabe, por favor, me perdoe." Na manhã seguinte, enquanto limpava minha casa para a consulta, de repente me lembrei de algo muito delicado. Pegando no telefone, disquei para a Luísa, com a voz baixa como se tivesse medo de ser ouvida por estranhos: "Ei, deixe-me perguntar, estás segura?" Do outro lado da linha, Luísa riu-se como se eu tivesse acabado de perguntar algo ingênuo. "Oh, meu Deus, não te preocupes. Minha avó também deve saber cuidar do meu corpo. A primeira vez com ele, eu o fiz ir para todos os testes. Absolutamente limpo. Apenas lute descuidadamente." Ao ouvir isso, corei, meu coração batendo forte. Naquela tarde, depois de alimentar meu filho e persuadi-lo a dormir, eu o acordei silenciosamente e o levei para a casa de seus avós. Eu menti que tinha algum trabalho inesperado e voltaria para buscá-lo à noite. Eu nunca menti assim. Então minha voz continuava tremendo e meu rosto estava corado. Felizmente, meus sogros também não prestaram muita atenção. No caminho de volta, parei em uma farmácia e comprei uma bolha anticoncepcional de emergência. Quando cheguei em casa, imediatamente tomei um comprimido e fui ao banheiro para me preparar para a consulta. E depois, no quarto familiar, no meio de uma música melodiosa, no quarto luxuoso, mais frio, um vago sentimento de culpa surgiu em meu coração. Na grande cama de casal, onde a felicidade de cada casal estava armazenada, eu estava prestes a fazer algo que deveria ser reservado para meu marido. Alguém o substituirá, bem no local que costumava ser nossa própria memória. Olhei para a foto do casamento pendurada na cabeceira da cama, onde nós dois costumávamos sorrir brilhantemente. Ao lado, na pequena mesa, havia uma foto de Ângelo, meu marido, sorrindo para mim com amor e confiança. Incapaz de suportar aquele olhar, estendi a mão e virei a foto de cabeça para baixo. Exatamente às 15 horas, ele chegou. O jovem estudante chamado Dário, com quem Luísa, minha melhor amiga, havia combinado. Ele parece muito brilhante, tem um rosto branco e uma figura bem proporcionada e saudável. Mas ele era tão jovem, seu rosto ainda era imaturo, tão inocente, que me fez sentir culpada. Nós dois nos sentamos um em frente ao outro, o ar denso de vergonha. Afinal, ele já havia marcado um encontro para vir. Reunindo toda a minha coragem, eu disse, minha voz quase perdida: "Vamos, Você vai tomar banho." Quando ele entrou no banheiro, corri para fechar todas as janelas. Minhas mãos tremiam, meu coração parecia pular do meu peito. Além do medo, também senti uma expectativa indescritível, uma sensação de intimidade que não experimentava há muito tempo. O som da água do chuveiro no banheiro ainda fluía uniformemente.
Eu saio e toco um disco leve, o tipo de música que minha esposa e eu costumamos ouvir sempre que estamos perto um do outro. Quando voltei, Dário já havia saído do banheiro com apenas uma grande toalha enrolada em volta dele. Ele ficou atordoado e olhou para mim, com os olhos intrigados. Olhei para trás, meu coração disparado, e então me sentei gentilmente na beira da cama. Depois de um tempo, ele também se aproximou, parado bem na minha frente. A luz fraca na sala torna a cena ainda mais estranha. Curiosidade, saudade e um sentimento de frustração que estava reprimido há muito tempo pareciam explodir. Eu corajosamente estendi a mão para tirar sua toalha. Embora seu físico não seja muito alto, seu corpo é sólido e tonificado, não inferior ao Ângelo. Eu estava hipnotizado, não conseguia tirar os olhos. Sua voz era tão pequena quanto a brisa. Você consegue... Fechei os olhos e balancei a cabeça ligeiramente. Oh, meu Deus, faz muito tempo desde que tive esse sentimento novamente. Meu corpo magro e branco tremia levemente em seus braços. A cintura fina e os montes salientes são tão redondos quanto duas flores de pétalas, convidando a descoberta. O corpo forte do jovem respondeu com um entusiasmo um tanto desajeitado, mas intenso. Sua mão tocou meu monte rosa gentil e respeitosamente. Senti uma sensação estranha se espalhar por todo o meu corpo. Nesse constrangimento gradualmente se dissipou. Era um desejo selvagem para sua psique, e eu estava gostando apaixonadamente do que Dário tinha a oferecer. Dois corpos estranhos se unem em uma dança de instinto, enchendo o espaço com respiração rápida e beijos apressados, borrando todas as fronteiras do pecado e da moralidade. Tudo correu exatamente como minha razão temia e meus instintos desejavam. Por horas, nos agarramos um ao outro como se a diferença de idade nunca tivesse existido. Depois disso, entrei no banheiro, derramei água no meu corpo e meu rosto ficou corado. No espelho, meu rosto estava claro, confuso, envergonhado, mas havia algo brilhando em meus olhos, nenhum remorso. Foi a primeira vez na minha vida que estive com um homem que não era meu marido. Eu disse a mim mesmo, na verdade, não era tão terrível quanto eu pensava. Quando saí, ele ainda estava deitado na cama, olhando para mim com uma pitada de carinho e gratidão. Eu sorri de volta. Ninguém disse nada, apenas se entenderam silenciosamente através de seus olhos. Então continuamos na penumbra da sala. Depois disso, eu disse baixinho: "Você provavelmente não precisa me dizer. Eu também entendo que esse assunto deve ser mantido em absoluto segredo." Ele olhou para mim e acenou com a cabeça. "Não se preocupe, raramente falo com alguém. Além disso, a irmã Luísa também me disse. Mesmo que eu diga, ninguém vai acreditar." Enquanto ele se vestia e saía, olhei para o relógio e vi que ainda era cedo. "Não tenha pressa, eu vou buscá-lo daqui a pouco. Apenas deite-se e descanse um pouco mais." Fiquei surpreso comigo mesmo. Nunca antes senti tanto desejo. Talvez por já ter passado demasiado tempo desde que fiquei satisfeita, foi a primeira vez com uma coisa estranha, um sentimento completamente diferente da familiaridade quando se está com o meu marido. Depois disso, fomos ao banheiro novamente e depois nos separamos. Na segunda-feira, quando cheguei ao trabalho, durante a pausa para o almoço, a Luísa arrastou-me para comer. Quando nos sentamos para comer, ela continuou piscando para mim, perguntando com uma voz travessa: "Como é isso? Como Dário está fazendo negócios?" Corei, sorri e não consegui esconder a alegria. Olhei em volta e vi que ninguém estava a prestar atenção. Olhei para a Luísa. "Diabo, que pergunta tão grande!" Luísa riu-se. "Como é? Ele pode fazer negócios? Não estou errado, é bastante espalhado." Eu balancei a cabeça levemente. Minhas bochechas estavam quentes. "Eu gosto, eu realmente gosto, mas ainda vejo como é. Ontem à noite, pensei nisso o tempo todo e senti muita pena de Ângelo." Luísa encolheu os ombros e sorriu com indiferença. "Oh, meu Deus, o que você acha que deve fazer para se cansar? É apenas divertido. Você ainda é você, Ângelo ainda é seu marido.
Qual é a influência? Naquela noite, deitada na cama com meu filho nos braços, pensei muito. Eu sabia que não poderia superar meus instintos. Cometi um erro com meu marido. Eu me justifico que é tudo apenas uma maneira de liberar a pressão. Nada mais. Eu ainda amo meu marido, ainda de todo o coração, com minha família. Eu me consolei que era melhor do que ter um caso real com alguém. Além disso, na distante Alemanha, talvez meu marido também tenha momentos de fraqueza. Depois desse tempo, mais de uma semana se passou. Embora a sensação de tormento ainda estivesse latente, comecei a ansiar por isso, aquela sensação estranha. Eu não sei o que fazer. Ia perguntar a Luísa se podia voltar a ver o Dário, mas fiquei envergonhado e não consegui falar. Felizmente, a Luísa compreendeu-me. Ela sorriu e perguntou suavemente: "Você precisa que eu ligue para Dário?" Eu só pude acenar com a cabeça. Meu rosto estava vermelho como gaque. Nessa segunda vez, quero organizar tudo de forma mais decente. Eu ia marcar uma consulta com Dário no sábado de manhã para ter um dia inteiro juntos, mas ele estava ocupado estudando mais e não chegou até o início da tarde. Desta vez, nós dois éramos muito menos tímidos. Como se viu, as coisas só foram difíceis na primeira vez. E quando esse limite é ultrapassado, tudo acontece com entusiasmo e paixão. Eu senti como se tivesse me transformado em uma pessoa diferente. Calorosa, forte, ainda mais apaixonada. A partir daí, pedia ocasionalmente a Luísa que chamasse o Dário para vir à minha casa. Na maioria dos fins de semana, aproveito para mandar meus filhos para a casa dos meus sogros, para liberar toda a sessão, mas às vezes sou ainda mais imprudente. Marquei uma consulta com Dário na tarde de um dia de trabalho durante a semana. Apenas diga ao gerente que ele não estava se sentindo bem e pedi para sair mais cedo. Naquela época, o bairro da vila estava quieto e ninguém notou os vizinhos. No final das contas, trapacear era mais fácil do que eu pensava. Eu queria ligar para Dário, mas estava com medo de que seus pais atendessem o telefone, então não sabia o que dizer. Desde o dia em que conheci Dário, senti como se tivesse mudado minha pele. Meus colegas de quarto no trabalho ficavam revirando os olhos para mim e brincavam. "Por que você está tão bonita hoje em dia? Você tem algum segredo?" Eu apenas ri e havia um pouco de culpa misturada em meu coração. No entanto, também não me atrevia a ver o Dário com demasiada frequência porque tinha medo da Luísa. Eu pensei, afinal, Dário é um conhecido dela e não é conveniente para mim continuar usando isso. Tudo continuou assim. Até Dário entrar no exame final, seus pais o administraram com muita força, forçando-o a estudar o dia todo. Então, por várias semanas seguidas, tive que suportar a sensação de inquietação e vazio. Esta manhã, quando fui tomar um café com a Luísa, confessei que não consegui dormir ontem à noite porque ansiava por essa sensação. Luísa riu, xingando-me sem poupar. "Por que não me avisas logo para que eu te possa apresentar outra pessoa? Nem sempre tenho algumas pessoas de sobra." Pensando um pouco, ela disse: "Ok, deixe-me apresentá-lo a esse cara. Esse cara é muito legal, o nome dele é Heitor. Branco, bonito, estudando comércio exterior, é muito especial. Você apenas experimenta e sabe." Enquanto falava, Luísa riu-se misteriosamente. Eu corei e perguntei envergonhado: "Mas você sabe bem? Você sabe como manter a boca fechada?" Luísa acenou com a mão. "Pode ficar tranquila, não tem de se preocupar se a introduziu. Esse cara é de Esbjerg e eu vou dar a você. Você quer se encontrar primeiro? Vou chamá-lo aqui." Eu balancei a cabeça. Apenas cerca de 15 minutos depois, ele apareceu. Um jovem brilhante, com cortes de cabelo modernos, alto e muito bonito. Sua figura era um pouco mais alta que a de Dário, e ele também parecia saudável e cheio de vitalidade. Enquanto falava, vi que Heitor era muito educado, até um pouco tímido, assim como Dário no primeiro dia. Depois que ele saiu, Luísa virou-se para ele e perguntou: Como vai, ok?" Eu só pude acenar com a cabeça. Naquele sábado, mandei meu filho para a casa dos meus sogros mais cedo. Na hora certa, Heitor chegou.
Ele ainda parecia tímido, quieto, mas notei que seus olhos estavam cheios de excitação indisfarçável. Depois do que experimentei com Dário, não sou mais tímido desta vez. Eu converso ativamente, criando uma atmosfera confortável. Vendo que ele era tímido para sempre, tomei a iniciativa. Minhas bochechas estavam um pouco vermelhas. Eu disse envergonhado: "Agora minhas irmãs vão até lá. Você pode relaxar, não tenha medo de nada." Heitor não disse nada, apenas sorriu, constrangimento evidente em seu rosto, e assentiu. Olhei para ele ligeiramente. O rosto de um intelectual, mas seu corpo era sólido. Seus músculos estavam inchados, como alguém que praticava esportes regularmente. Por alguma razão, minha respiração começou a correr, meu coração batendo mais rápido do que uma batida. Desta vez, não havia mais constrangimento para esconder. Eu mostro ativamente minhas curvas sedutoras em um vestido de seda fino. Sua pele branca e lisa e corpo esguio agora exalam uma confiança convidativa de uma mulher que sabe o que quer. Embora seu rosto fosse tímido, e um tanto tímido, o corpo de Heitor era surpreendentemente forte e musculoso, com linhas musculares enroladas sob sua pele. Chega de exploração desajeitada da primeira vez. Então Heitor beijou minha pele nos ombros e nas costas. Sua mão descansou no meu quadril e esfregou. Eles correram um para o outro com um beijo cheio de compreensão instintiva no amor, cada movimento ritmicamente e intensamente misturado com o som da carne colidindo. Nos braços do novo cara, descobri um lado diferente de mim mesma, uma pessoa ousada e apaixonada que ela nunca havia conhecido antes. Tudo aconteceu naturalmente, e fiquei surpreso e confessei baixinho a mim mesmo. Eu era real. Na segunda-feira à tarde, quando saí para comer com Luísa no trabalho, meu amigo travesso olhou para mim novamente e me perguntou: "Como é isso, Heitor?" Eu ri, um pouco envergonhado. Olhei em volta para ver se havia alguém por perto e sussurrei: "Ok, só um pouco tímido, é como se você tivesse medo de mim." Luísa caiu na gargalhada alegremente, piscando misteriosamente. "Sim, lentamente você saberá como é gentil. Mas, desde que conheci Heitor, todas as noites na cama, pensei nele. Eu sei que estou ultrapassando o limite, sei que estou errado, tenho um marido e filhos decentes, mas por que continuo sendo pego em tais emoções?" Na noite de quarta-feira, enquanto eu estava deitado imaginando Heitor, o telefone tocou. Meu marido me ligou da Alemanha. Fiquei assustado, senti como se tivesse sido pego. Enquanto pressionava o telefone no ouvido, tentei esconder meu constrangimento. Minha voz estava arrastada. Meu marido, do outro lado da linha, estava preocupado e perguntou se havia algo errado. Eu tive que me esforçar muito para encontrar um motivo. "Está tudo bem. Acho que você está com uma leve dor de garganta, então essa é apenas a voz." Felizmente, foi apenas um telefonema. Se fosse uma reunião cara a cara, ele definitivamente descobriria que eu estava mentindo. Quando desliguei, minhas mãos ainda tremiam e minha mente estava uma bagunça. Naquela noite sonhei que estava com o Heitor, quando meu marido de repente trouxe de volta sua mala e ficou atordoado na porta de seu quarto. Tudo estava caótico, aterrorizante, e fiquei surpreso ao acordar no meio da noite. Ele estava encharcado de suor, seu coração batia forte e o sentimento de culpa e ansiedade ainda estava intacto. Mas apenas alguns dias depois, comecei a me sentir ansioso novamente. Fiquei surpreso comigo mesmo, não esperava que eu fosse uma pessoa assim. Eu tinha acabado de conhecer Heitor no sábado, e me lembrei disso apenas alguns dias depois. Eu não entendo por que ele é tão atraente para mim. Eu disse a mim mesmo que estava muito envergonhado, mas o sentimento de saudade continuava fervendo em meu coração, tornava impossível para mim me concentrar no trabalho. Ia esperar até ao fim de semana, mas na quinta-feira à noite, os meus sogros disseram-me que tinha de levar o Afonso à casa dos meus avós no fim de semana. Hesitei por um momento. Depois, não consegui mais me conter. Peguei o telefone e liguei para Heitor. Minhas mãos tremem enquanto falo. Fiz algumas perguntas atordoado
e depois abaixei a voz. Você está livre esta noite? Se você estiver livre, venha para sua casa para brincar. E ele entendeu o que queria dizer e respondeu suavemente. Eu deveria ter aulas extras hoje à noite, mas vou pular uma sessão para vê-lo. Depois de conhecer o Hector, comecei a me perguntar novamente como lidar com o Afonso naquela noite. Era constrangedor mandá-lo para a casa dos sogros. Eu o levava para lá e para cá constantemente ultimamente. Eu me perguntava se deveria deixá-lo em casa. Afinal, ele ainda era pequeno e não entendia nada. Decidi contar ao Hector que ele era um professor particular de inglês que tinha vindo me ensinar. Esse motivo parecia razoável. Naquela noite, preparei o jantar para o Afonso bem cedo. Depois de limpar a casa, chamei-o e disse gentilmente: Afonso, preciso estudar inglês um pouco. Fique em casa assistindo desenhos animados, não me incomode. Olhando em seus olhos claros e inocentes, meu coração de repente palpitou. Secretamente, me culpei por ser uma péssima mãe. Exatamente às 7 horas, o Hector chegou. O Afonso estava sentado na sala. Abaixei-me timidamente e disse a ele: Olá, filho. Aqui é o seu professor de inglês. O menino obedientemente apertou as mãos e me cumprimentou. Hector Sorieux Ascensieux. Eu sabia que meu filho ainda era pequeno, mas de alguma forma ainda me sentia tímida ao olhar para aqueles olhos claros. Rapidamente fiz mais algumas perguntas e segui Hector escada acima. Na escada, eu tremia a cada passo, sabendo que estava fazendo algo errado. Quando a porta se fechou, Hector correu até mim, chupando meus lábios e desfazendo todos os laços entre nós. Ele estava mais ousado do que antes, me deitando na cama e começando as preliminares com beijos no meu pescoço, clavícula e seios fartos. Ele se abaixou em direção à floresta do triângulo e lambeu o gosto dali. As luzes suaves, a música melodiosa, a cama familiar onde eu costumava deitar ao lado do meu marido agora se tornava o lugar onde eu escondia tudo. Engoli em seco, meu coração cheio de culpa. Mas a força e o entusiasmo de Hector rapidamente me dominaram. O rangido da cama ecoou no espaço silencioso, me fazendo corar e me sentir ainda mais envergonhada. Mordi o lábio, tentando não emitir nenhum som. Voando entre as nuvens, de repente ouvi uma batida suave na porta, a voz de Afonso, baixa, mas clara: Mamãe, mamãe. Fiquei atordoada. A cama ainda rangia, mas meu filho estava do lado de fora da porta. Devia ter ouvido tudo. Tentei me acalmar, dizendo, trêmula: O que houve, filho? Estou ocupada estudando. Mamãe, não sei trocar o disco do desenho animado. A voz de Afonso me incitou a abrir a porta. Vesti-me às pressas, desajeitadamente, e saí apressada, sem ousar deixar meu filho entrar. Puxei-o para a sala, persuadindo-o e implorando, com as mãos ainda trêmulas. Depois de trocar o disco, convenci-o a dormir. Quando ele voltou para a sala, o ar estava frio. Hector também havia terminado de se vestir. O encontro pecaminoso terminou em silêncio e constrangimento. Na manhã seguinte, quando acordei, encontrei-o completamente recuperado. Depois de terminar o banho, ainda sorria ao me olhar no espelho. Sua pele estava rosada, seu rosto estava fresco, seus olhos brilhavam. Pensei em sua barriga. É verdade que, quando cheia, as mulheres também ficam mais bonitas. Além disso, quando você se acostuma a comer, o sabor fica muito perfumado. A partir de então, a cada poucos dias, eu convidava discretamente Hector para minha casa. Tudo acontecia em silêncio, ninguém sabia. Meu marido, que ainda estava na Alemanha na época, ainda acreditava que sua esposa esperava fidelidade. Agora, a saudade do meu marido é apenas uma imagem tênue, aparecendo apenas em momentos fugazes de solidão. Mas todas as alegrias um dia acabam. Esse relacionamento silencioso continuou até que um dia meu marido ligou para dizer que voltaria para casa em 3 dias, tendo terminado o curso antes do previsto. Fiquei atordoada, sentindo como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. No sábado, dei uma desculpa para levar Afonso às compras, e ao mesmo tempo, convidei Luísa para um café. Ao ver minha carranca, Luísa sorriu. O que há de errado com você? Parece que está faltando um livro de arroz no seu nariz. Suspirei e respondi suavemente: Luísa, deve haver alguma maneira de me ajudar. Meu marido está voltando para casa e eu não aguento mais. E depois? Luísa encolheu os ombros. Quando seu marido voltar, você se tornará uma boa esposa novamente. Mas eu não quero voltar à velha cena, eu disse,
minha voz quase implorando. Estou acostumada, não aguento mais a falta. Ao ouvir isto, Luísa parou de rir e começou a ponderar. Eu pensei silenciosamente. Depois de muito tempo, baixei a voz. Ou vou encontrar um jovem tutor do interior para dar a conhecer o Afonso. Se for adequado, posso deixá-lo ficar em casa. Luísa olhou para mim. Seus olhos se arregalaram de espanto. E então caiu na gargalhada. Oh, meu Deus! Sob a capa de uma freira está um verdadeiro demônio. Você está planejando criar meninos em casa? Eu ri e respondi. É melhor do que deixar os outros verem. Meu movimento ousado foi executado mais rápido do que eu pensava. Na manhã seguinte, quando a notícia foi postada, meu telefone tocou continuamente. Dezenas de ligações chegaram, a maioria delas na voz de Afonso. Marquei um encontro com algumas pessoas no final da tarde. Entrevistei pacientemente cada pessoa. Algumas pessoas são muito tímidas, outras são muito ousadas. Não foi até a quinta pessoa que senti que algo estava me confundindo. Ele apareceu com olhos brilhantes, uma figura musculosa, um rosto gentil, mas algo muito selvagem. Qual é o seu nome? Eu perguntei. Sim, meu nome é Isaac, 18 anos, da Ásia, pessoas étnicas. Eu vim aqui para estudar, só espero encontrar um lugar seguro para estudar com tranquilidade. Sorri e pensei comigo mesmo. O general tem uma aparência sólida, olhos brilhantes, boca reta e olhar honesto. Mas ainda preciso de mais tempo. Procurei um plano para adiar o exército e disse gentilmente. Amanhã, por volta das 16h30, por favor, me ligue de volta. Eu também tenho que pedir a opinião do meu marido. O rosto de Isaac estava um pouco triste, como se ele estivesse com medo de perder a oportunidade. Mas ele ainda respondeu educadamente. Sim, agradeço antecipadamente. Ao me despedir dele, me senti estranho, mas muito feliz em meu coração. Agora havia apenas mais uma tarefa difícil. Como racionalizar a permanência de Isaac na casa sem desconfiar da família de seu marido? No caminho de volta, eu silenciosamente disse a mim mesmo que, quando voltasse, teria que ligar a câmera novamente para ver como ele iria viver. Pegue seu filho e cuide do arroz e da água. Eram mais de 19 horas depois de dar banho nele. Chamei os 2 professores e alunos para uma refeição. Surpreendentemente, eles estavam conversando um com o outro há muito tempo. Afonso era hiperativo e Isaac parecia muito infantil, sociável e caloroso. Depois de vestir o pijama do meu filho, liguei o computador para revisar tudo enquanto estava fora de casa. Está tudo bem. Quando se tratava de Isaac ir ao banheiro, prestei mais atenção. Ele parece não estar familiarizado com equipamentos modernos e usa um balde para colher água para tomar banho, como no campo. Balancei a cabeça levemente, pensando que teria que dar mais instruções lentamente. Embora ele fosse um pouco tímido, felizmente ele era muito discreto. Nada com que se preocupar. Nos dias seguintes, mostrei gradualmente a Isaac como usar o chuveiro, a máquina de lavar e o fogão de indução. Demorou quase uma semana inteira para se acostumar com o ritmo de vida na cidade. Quando ele acidentalmente me viu vestindo uma camisola fina, ele corou e se virou. Eu ri. A longa chuva encharcou o chão. Eu pensei, apenas lentamente, deixe Isaac se acostumar com a minha presença à sua maneira. Esta tarde, depois do trabalho, peguei meu filho e subi com ele. Fingi estar prestes a tomar banho e gritei. Isaac, entre e veja se há água lá embaixo. Eu abri o tempo todo e não vi nada. Cerca de 1 minuto depois, Isaac respondeu. Irmã, a água ainda está fluindo normalmente aqui embaixo. Desci vagarosamente, vestindo apenas uma saia curta no corpo. Ao passar por Isaac, parei para conversar algumas frases. O objetivo nada mais é do que ver a reação do jovem ao ficar na frente de uma mulher adulta em uma situação cotidiana próxima. Eu sabia que ainda havia alguma distância entre nós, mas também podia sentir a sinceridade e a timidez admirável em seus olhos. E eu sei, está apenas começando.
Depois de tomar banho, saí do banheiro, com as mãos nas luvas como se estivesse limpando. Fui direto para o meu quarto. Meus passos leves, mas ainda podia sentir o olhar de Isaac seguindo silenciosamente atrás de mim. Assim que fechei a porta da sala, liguei imediatamente a tela da câmera. Como esperado, Isaac correu para o banheiro onde eu tinha acabado de tomar banho. Antes disso, deixei deliberadamente alguns itens pessoais, como toalhas de rosto, frascos de gel de banho e até pijamas que acabara de trocar para ver sua reação. Olhando para o rosto de Isaac, que estava um pouco tenso e confuso, quando estava no meio de um espaço tão desconhecido, sorri silenciosamente, como se o primeiro passo do plano tivesse sido bem-sucedido. Enquanto Isaac estava sentado, ensinando as lições de Afonso, desci para verificar. Os dois professores e alunos sentaram-se um em frente ao outro, com os olhos sérios. Observei silenciosamente por um tempo, e depois fingi me abaixar para olhar o trabalho. A gola da camisa naquele dia era um pouco larga, mas eu a mantive natural. Depois de balançar a cabeça algumas vezes com satisfação, voltei para o meu quarto, dizendo a mim mesmo que tudo estava indo na direção certa. Na sexta-feira, como de costume, ele vinha brincar com os avós a tarde toda. Aproveitei a conclusão do meu pequeno plano. Depois do trabalho, fui aos Correios para enviar um pacote para o meu endereço residencial, mas estava escrito que o remetente era um amigo do exterior. Escolhi o serviço de correio e disse a eles para entregá-lo às 23 horas do dia seguinte. Na manhã seguinte, antes de sair de casa, lembrei a Isaac. Se alguém estiver procurando ou ligando para casa, por favor, ligue para mim e denuncie imediatamente. Na hora marcada, meu telefone tocou. A voz de Isaac do outro lado da linha soou, ainda mantendo sua cortesia. Irmã, alguém veio dos Correios para entregar a correspondência, mas não me deixou pegá-la. Eu imediatamente instruí. Isaac, você vai para o seu quarto. Na primeira gaveta tem uma carteira de cidadão. Você pode tirar e mostrar para eles. A chave do quarto está embaixo do capacho. Você pode virá-la e você a verá imediatamente. Eu disse decisivamente, mas ainda estava com o coração baixo. Antes de sair, saí do quarto um pouco bagunçado. Alguns itens femininos na cama, alguns livros fechados, todos os quais criavam um espaço verdadeiramente privado. Eu queria ver como Isaac reagia quando entrava em um lugar que uma mulher geralmente guardava para si mesma. Como eu esperava, a câmera gravou Isaac entrando hesitantemente. Seu olhar rapidamente varreu os itens, então houve silêncio por alguns segundos. Ele não tocou em nada, apenas franziu a testa ligeiramente, ficando de pé e observando como se lembrasse de não ser excessivamente curioso. Quando cheguei em casa à tarde, não vi Isaac, então fui até o quarto para verificar a câmera. Assistindo ao vídeo novamente, dei um suspiro de alívio. Embora o aluno fosse jovem, ele ainda mantinha a moderação. Enquanto eu ainda estava contemplando, o som da porta se abrindo ligeiramente sob a casa soou. Isaac tinha acabado de voltar. Corri para a cozinha fingindo estar preparando o jantar. Irmã, acabei de chegar ao final do beco. A correspondência deixei na gaveta do meu quarto. Sim, deixe por isso mesmo. Você pode terminar de cozinhar o arroz e abri-lo. Lutando para colocar as coisas na mesa, descuidadamente deixei cair o pote de temperos. O som crepitante assustou Isaac. Fui ao banheiro para lavar as mãos. Poucos minutos depois, gritei. Isaac, você ainda está aí? Esqueci de pegar minhas coisas. Vou para o meu quarto e me ajudar a colocar o pijama na cadeira. Depois de um tempo, ele caminhou até a porta do banheiro, bateu levemente e chamou baixinho. Abri a porta, estendi a mão para receber a mercadoria. Ele ficou parado por alguns segundos e imediatamente se virou. Em um espelho próximo, peguei aquele olhar envergonhado, mas ainda cheio de respeito. Vamos limpar o arroz. Depois de tomar banho, você pode sair e comê-lo quente, eu disse, espirrando água suavemente no meu cabelo, para criar a sensação de que tinha acabado de tomar banho. Quando me sentei à mesa, Isaac já estava esperando. Ele estava quieto,
seus olhos um pouco confusos. Tentei manter o ar suave. Isaac, você sabe beber? Ele levantou a cabeça. Sim, um pouco. Na minha cidade natal, meu filho tem cerca de 15 anos e seus pais já lhe deram de beber. Eu ri. Isso é bom. Por favor, vá para a sala de estar para me ajudar a conseguir uma garrafa de vinho com um rótulo de lobo. Quando Isaac saiu, puxei a cadeira um pouco mais perto da mesa. Quando ele voltou, ele estava segurando uma garrafa de vinho e 2 taças pequenas. Olhei para ele. Meu coração estava um pouco agitado. Abri a tampa da garrafa de vinho, servi um copo e empurrei-o em direção a Isaac. Você bebe? Você não pode beber. Eu disse, minhas mãos ainda ocupadas pegando comida. Isaac olhou para mim surpreso. Por que você me disse para pegar vinho e não beber? Sorri e encolhi os ombros. Esta garrafa é do seu marido. Ele costuma beber um pouco com as refeições. Recebi o correio hoje, estou feliz, então vou fazer uma festa leve. Mas se você não bebe comigo, não há graça em beber, respondeu Isaac com uma voz honesta. Fingi pensar por um momento e depois balancei a cabeça. Bem, você pode apenas beber. Se você beber, ficará bêbado imediatamente. Não sei o que são o céu e a terra. Isaac encolheu os ombros, mostrando insatisfação. Então deixe-me guardar a garrafa. Se você bebe e fica bêbado, quem se importa com você? Hesitei por um momento, fingindo estar convencido. Ok, vamos tomar uma bebida, mas se você está bêbado, você é responsável. Isaac sorriu, como se tivesse acabado de receber uma grande tarefa. Está tudo bem, irmã. Se você está bêbado, faça uma pausa. Deixe-me cuidar do trabalho doméstico. Coloquei a taça de vinho nos lábios, tomei alguns goles, franzi a testa e balancei a cabeça. Isaac entrou em pânico. O que há de errado com você? O vinho é muito forte? Durante as refeições, toda vez que Isaac bebe, eu também clico um pouco para que ele não se sinta sozinho. Era hora de eu acidentalmente deixar cair a colher debaixo da mesa. Abaixei-me para pegá-lo, mas como a mesa estava muito perto, não consegui alcançá-lo. Eu estava lutando quando Isaac disse apressadamente: Deixe-me pegá-lo para você. Assim que ele se abaixou, rapidamente empurrei a colher entre as pernas para tentar reagir. Ele congelou, parando ligeiramente. Sem olhar para baixo, eu também podia sentir a confusão em seus movimentos. Finalmente, Isaac pegou a colher, suas mãos desleixadas como se ele estivesse com medo de tocar em algo que não deveria tocar. Olhei para os olhos dele quando olhei para cima, sabendo que o clima estava surpreso e confuso, mas ainda mantinha uma distância moderada. No 6º copo, fingi balançar a cabeça e depois levantei o copo e bebi de um só gole. Depois disso, cobri a boca com as mãos. Falei como uma pessoa cansada e atordoada, e depois me levantei e fui ao banheiro. Eu deliberadamente fiquei lá por um longo tempo, sentado parado, fazendo parecer que estava realmente atordoado. Com certeza, depois de muito tempo, quando não havia movimento, Isaac bateu levemente na porta. Irmã, você está bem? Eu não respondi. Houve o som de passos leves e, em seguida, o som da porta se abrindo. Isaac se inclinou e disse com uma voz preocupada: Deixe-me levá-lo para a sala de descanso. Pensei que tinha chegado à linha de chegada, mas inesperadamente, após alguns segundos de hesitação, ele deu um passo para trás e fechou a porta. Tudo para na fronteira de uma confusão e moderação. Suspirei, fiquei parado por um tempo, depois saí do banheiro, fui para o quarto, ligar a câmera. Sob a sala de jantar, a mesa estava cuidadosamente limpa. Isaac sentou-se sozinho, continuando a esvaziar a garrafa. Seus olhos estavam fixos e seu rosto estava tenso. Depois de um tempo, ele se levantou e entrou no banheiro. Eu imediatamente mudei para outra tela para seguir. Vendo aquela cena, ri e balancei a cabeça. É um desperdício. Naquele momento, fingi gritar em voz alta: Isaac, me ajude com a panela! Ao ouvir o chamado, ele correu. Seu rosto estava vermelho de vinho e ele parecia bêbado. Deitei-me de lado,
minha voz suavizou, e meus olhos estavam turvos como um delírio. Irmão, onde você foi deixar minha mãe e meus filhos por tanto tempo? Sinto muito por mim mesmo. Eu fingi falar de bom humor, minha voz triste como se sentisse falta do meu marido. Essa frase parece tocar a corda emocional. Isaac parou por um momento. Então ele se aproximou, me abraçou e me apertou como um reflexo natural com um beijo caloroso. Suas mãos foram direto para dentro e exploraram toda a carne da minha camisola, quando os dois deixaram os lábios um do outro. Por que você é tão sedutor? Eu te amo. E Isaac sorriu para tirar as calças, para revelar seu amigo ereto, alcançando a frente de sua ereção. Ele olhou para mim corando e sorrindo, e levou meu pulso para o meu amiguinho para tocá-lo. Isaac sussurrou em meu ouvido. Ele está amando Obotu um pouco. Eu entendi o que ele quis dizer, acariciando-o muito lentamente e abaixando minha cabeça para cuidar dele com a boca. Isaac apoiou os braços atrás das costas e abriu a boca para acompanhar cada movimento da minha boca no amiguinho. Depois de um tempo, parecia que ele não aguentava com um gesto áspero de agarrar meu cabelo e beijar o riacho. Ambos caíram na cama e oraram aos dois corpos como um só. Assim, os sons escuros gradualmente saíram no intenso espaço de eco lunar das duas pessoas que estavam intoxicadas de amor. Tudo só aconteceu em um momento nessas 2 horas, mas foi o suficiente para tornar o espaço estranho. Isaac levantou-se rapidamente e quase saiu correndo da sala. Deitei-me na cama, meus olhos ligeiramente abertos, feliz e satisfeito, depois de uma chuva de amor que acabara de acontecer. Mas eu também sabia que a última parede defensiva desse jovem havia sido finalmente quebrada por mim. Na manhã seguinte, quando acordei, encontrei um pequeno pedaço de papel cuidadosamente colocado na sala de jantar. A caligrafia de Isaac ainda tremendo. Irmã, talvez eu deva sair de sua casa. Você não quer se sentir culpado na minha frente. Ontem eu não conseguia me controlar. Espero que você esqueça o ontem. Olá, Alice. Dobrei o pedaço de papel. Meu coração afundou um pouco. Um plano cuidadoso. Mas no final, terminou com uma pequena queda reta e pecaminosa que eu não esperava. Embora lamentando, foi como aliviar um fardo. Talvez seja esse o caso, mas faltam apenas 2 dias para Ângelo, meu marido, retornar. Pensando nos próximos meses, entendo que terei que viver mais adequadamente. Naquela noite, não muito depois de eu deitar de costas, o telefone tocou. Olhei para a tela e vi o nome de Tu aparecer. Antes que eu pudesse pegar o telefone, ouvi uma voz provocadora. Alô, Alice? Se você não tiver nada, venha até mim, eu cuidarei de tudo. Não tive tempo de responder, apenas silêncio. Então, do outro lado da linha, ouvi a voz de Isaac chamando. Irmã, irmã. Uma chamada familiar. Eu sorri levemente. Depois suspirei e desliguei. Eu sabia que o capítulo de Isaac em minha vida havia chegado ao fim. Ângelo voltou a tempo, ainda um homem diligente e gentil como sempre. Ele me abraçou por um longo tempo, seus olhos ainda brilhando de calor, sem um pingo de dúvida. No meio daquele abraço, de repente me senti pequeno, culpado. A festa para recebê-lo de volta foi aconchegante. Tento ser natural, rir o suficiente, servir vinho para receber convidados como uma esposa gentil. Mas em meu coração, há camadas de ondas subterrâneas subindo em ondas. Olhei para Ângelo, cujo rosto havia desaparecido do sol distante. Durante os últimos quase 1 ano, ele trabalhou duro em um país estrangeiro para cuidar dessa família. E eu, o que eu fiz? Naquela noite, quando todos os convidados foram embora, ele lavou meus pratos. Está muito ocupado lá, mas penso em minha esposa e filhos todos os dias. Só espero que o curso termine rapidamente para que eu possa ir para casa com você em breve. Eu balancei a cabeça, não ousando olhá-lo nos olhos. Essa frase foi suave, mas foi o suficiente para fazer meu coração apertar. Eu posso ver claramente sua dedicação em cada palavra.
Quanto mais claro eu ficava, maior minha culpa se tornava. À noite, quando ele adormeceu, sentei-me sozinho na varanda, meus olhos fitando o vazio. Na minha mente, a imagem de Dário, a imagem de Heitor e Isaac, os tempos sorrateiros, os momentos fracos. Agora que Ângelo está de volta, todos os erros devem ser enterrados. Mas eu sei muito bem, a cicatriz no meu coração nunca vai embora. Eu vivo com isso dia após dia. Ao vê-lo limpar a casa, lavar roupas e levar os filhos para a escola, me senti ainda mais indigno. Ele sempre acreditou que eu era uma boa esposa, e foi essa confiança, esse amor incondicional, que me fez sofrer até o fim. Uma tarde, enquanto limpava seu armário, encontrei um pequeno caderno. Lá dentro, ele registrou o dinheiro que trabalhava meio período na Alemanha, lavando pratos nos fins de semana, trabalhando como operário da construção civil, carregador em uma câmara frigorífica. Sentei-me no chão, segurando o caderno sem ousar lê-lo mais. Cada um desses rabiscos é cada gota de seu suor. Todas as noites ele está sozinho em uma terra estrangeira. Enquanto isso, desisti dos meus momentos de fraqueza. Justifiquei meu egoísmo com a desculpa de que também precisava ser amado. Agora, tudo será enterrado para sempre. Eu não vou dizer isso. Ninguém tem permissão para saber. Porque se você for bom, você vai se machucar, você vai cair, e eu não posso ser o único a fazer isso com você. Continuarei a viver, cuidando desta família como uma expiação silenciosa. Vou ser mãe, esposa, não por causa do meu papel, mas porque preciso fazer isso para compensar o que perdi em silêncio. Naquela noite, quando Ângelo estava dormindo, sentei-me perto da janela novamente. O vento em Copenhague, na Dinamarca, soprava pela porta fria, mas meu coração era como um fogo. Eu não choro, porque as lágrimas não podem lavar o que passou. Eu apenas fechei os olhos ligeiramente, sussurrando para mim mesmo baixinho: não deixe nada te perder novamente. Pensando nisso, fechei a janela e voltei para a cama. Ângelo estava dormindo profundamente, respirando uniformemente. Eu gentilmente toquei sua bochecha, sentindo o calor ainda lá. Vamos ficar bem, sussurrei, como se quisesse me tranquilizar no mais profundo silêncio da noite. Nos dias que se seguiram, cumpri minha promessa. Tornei-me uma esposa perfeita, uma mãe dedicada. Levantei-me mais cedo, preparei o café da manhã para Ângelo antes de ele ir trabalhar. À tarde, peguei meu filho, limpei a casa e cozinhei os pratos que ele gostava. Eu cuido desta família como uma expiação silenciosa. Ângelo não sabia, apenas se sentia extremamente feliz. Ele sempre me abraçava, dizendo que ter uma esposa como eu era a maior bênção de sua vida. Nesses momentos, meu coração apertou novamente. Sua confiança me deixou ainda mais doloroso. Uma tarde, enquanto limpava o armário, encontrei a caixinha que a Luísa me tinha dado mais cedo. Um brinquedo que eu nunca ousei usar. Segurando-o na mão, um sentimento familiar aumentou ligeiramente. Mas só então ouvi a chave chacoalhar do lado de fora da porta. Ângelo voltou. Assustado, coloquei apressadamente a caixa no fundo da gaveta, como se escondesse um velho pecado. No fim de semana, Luísa ligou para pedir café. Hesitei, mas concordei em vê-la novamente. Eu senti como se estivesse enfrentando o passado que eu queria enterrar. Isaac está comigo agora. Luísa encolheu os ombros casualmente. E Dário, ele terminou o exame. Continue perguntando a você. Você quer se ver novamente? Eu vou ligar para você. Olhei para a Luísa, balançando a cabeça decidida. Vamos, Luísa, não quero mais. Isso acabou. Agora eu só quero viver em paz com meu marido. A Luísa pareceu surpreendida com a minha determinação, mas depois sorriu. Ok, se estás feliz, eu fico feliz por ti. Fiquei pensando que realmente acabou, que eu poderia fechar o passado. Mas alguns dias depois, quando eu estava sozinha em casa, meu marido estava no banheiro quando uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela do telefone. Alice, aqui está Dário. Eu sinto sua falta. Meu coração parou de bater. É a Luísa. Mesmo que eu tenha recusado,
Ela deu meu número de telefone para Dário. A tentação estava mais uma vez bem na frente dele. Segurei o telefone, minhas mãos tremendo. Em minha mente vieram lembranças de paixões pecaminosas, sentimentos que há muito tempo tentei esquecer. Mas então, ouvi Ângelo cantando baixinho no banheiro. Olhei para a foto do casamento na parede. Penso na minha pequena família, no amor incondicional do meu marido, no seu sacrifício. Respirei fundo, minhas mãos não tremiam mais. Apaguei decisivamente a mensagem e bloqueei o número de telefone estranho. Depois de terminar o trabalho, senti um alívio extraordinário em meu coração, como se tivesse acabado de liberar um fardo que estava em meus ombros há muito tempo. Levantei-me e caminhei em direção ao banheiro onde meu marido estava. A porta se abriu e eu sorri. O passado ficou para trás. Agora estou pronto para viver minha vida ao máximo. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração. Não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.